para os slides. Bom, então, como a gente falou há pouco, infecções do sistema nervoso central também são patologias bastante prevalentes e aqui com uma particularidade de ser prevalente em todas as faixas etárias. Desde o neonato até o idoso, o paciente pode apresentar algum tipo de infecção. Essa infecção pode ter a natureza aguda, subaguda ou crônica, pode ser de origem bacteriana, virótica, por eumintos, por protozoários, por riquétsas e por vários outros agentes patológicos. Pode ter a característica de envolver o sistema nervoso em partes, acometer só as meninges, acometer o parênquima cerebral ou o parênquima medular, pode acometer as estruturas anexas ao sistema nervoso central, como os nervos cranianos e os nervos espinhais. Cada uma dessas modalidades vai dar origem a uma síndrome infecciosa. Nessa aula, que é composta por duas partes, a primeira hoje e a segunda na semana que vem, nós vamos abordar várias dessas situações, tanto acometimento agudo, acometimentos crônicos, acometimentos por bactérias, por vírus, por protozoários, por eumintos, etc. Tá? E tanto comprometimento do encéfalo, a parte do sistema nervoso craniana, ou da medula espinhal, a parte do sistema nervoso central raquidiana. Então, com algumas informações gerais aí. Vocês sabem, desde a neuroanatomia, que o encéfalo e a medula espinhal, que compõem o sistema nervoso central, eles estão bem protegidos por várias barreiras. As principais são os ossos, que formam o crânio, envolvendo o encéfalo, as vértebras, que formam a coluna vertebral, envolvendo a medula espinhal, e além desse arcabouço ósseo, o sistema nervoso central, ele é envolvido também pelas meninges, pela dura mater ou pacmeninge, que é a meninge externa mais espessa, e a leptomeninge, que é a meninge interna ou mais delgada, que é formada pela aracnoide e a pia mater. Para o processo das infecções, é importante principalmente a anatomia da leptomeninge, que é principal sítio de infecção do sistema nervoso central. Raramente nós vamos ter uma infecção da dura mater propriamente dita. Tá? E também internamente no sistema nervoso central, vocês lembram lá da neurofisiologia, que existe a barreira hematoencefálica. Os capilares do sistema nervoso central, eles não contêm fenestrações, eles não têm poros. Isso faz com que as células endoteliais são unidas firmemente. Isso já dificulta a passagem de componentes de dentro da circulação para dentro do tecido. E, além disso, essa barreira é formada também por prolongamentos dos astrócitos que envolvem essas células endoteliais, ofertando mais uma camada a ser transposta pelos componentes de dentro do sangue. Então, tudo isso protege o sistema nervoso. E isso é interessante porque a defesa imunológica do sistema nervoso central, ela é fraca. Nós não temos, apesar da gente ter defesa imunológica a partir dos macrófagos, que compõem a micróglia, né, do cérebro, e também por processos imunes humorais e celulares que chegam até o sistema nervoso central, eles chegam em quantidade não suficiente para debelar e controlar completamente uma infecção. Então, essa proteção externa, esse arcabouço ósseo e meníngeo, é muito importante para a defesa contra a infecção do sistema nervoso central. E vocês vão perceber que várias das fisiopatologias das infecções vai envolver exatamente uma quebra nessa proteção. Quando o paciente tem um traumatismo craniano, quando o paciente tem uma malformação dessas estruturas, quando o paciente passa por uma neurocirurgia, né? Ou quando o paciente tem infecções muito próximas a essas barreiras,
como o ouvido interno, a mastoide, os seios da face, as vértebras do canal vertebral. Então, geralmente, são a partir dessas infecções ou dessas quebras de barreiras que os agentes etiológicos vão chegar até o sistema nervoso central e produzir infecção lá. Né? E as infecções oportunísticas que nós vemos nos indivíduos imunocomprometidos, principalmente aqueles portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida humana, AIDS, né? Também afetam com muita propriedade, com muita frequência, o sistema nervoso central. Então, ele excede, né, principalmente por infecções por helmintos e protozoários, como a toxoplasmose, por exemplo, em pacientes imunossuprimidos, imunoincompetentes, certo? Então, as modalidades das doenças que vão gerar infecção no sistema nervoso central vão depender desses fatores aí, do local da infecção, do tipo de agente agressor, da capacidade desse agente produzir lesão, da patogenicidade dele, das estratégias que o agente tem para multiplicar, disseminar e manter a infecção e da resposta imunitária ou de proteção do indivíduo. As duas primeiras são as mais importantes na classificação das infecções. Então, primeiro, o local. Então, a gente pode ter infecções no espaço epidural, entre o osso e a dura mater. Na dura mater, que já é bem mais raro, como eu disse na introdução. No espaço subdural, entre a dura mater e a aracnoide, né, que é onde nós vamos ter principalmente o empiema subdural. A leptomeninge, que é a aracnoide, e a pia mater, onde nós temos a maior parte das infecções, das meningites e das meningoencefalites. A infecção do tecido encefálico e da medula espinhal propriamente dito, gerando as encefalites e as mielites. Tá? Então, a terminologia vai depender do local da infecção. E o segundo fator importante, enquanto a modalidade, é o tipo de agente agressor. Então, nós temos aí as bactérias, as rickétsias, os vírus, os fungos, os protozoários e os helmintos como agentes principais. E nós vamos ver nessas duas partes da aula, hoje e na semana que vem, várias desses exemplos, começando hoje pelas infecções bacterianas, que são, sem dúvida, as mais prevalentes. Então, como eu falei também na introdução, a penetração no sistema nervoso central vai depender, então, principalmente de uma quebra daquela barreira protetora, né? E também nós temos a disseminação por via hematogênica, onde nós temos, por exemplo, as meningites oriundas de infecções do trato respiratório, das pneumonias, principalmente no adulto e na criança, onde o Streptococcus pneumoniae é um dos agentes causadores mais comuns. Ele vai atingir o sistema nervoso central por disseminação hematogênica. Então, vai haver uma colonização da circulação pela bactéria e ela vai atingir, entre outros lugares no corpo, o sistema nervoso central. Aí a gente tem a quebra direta da proteção, né, que é o trauma de crânio, e os procedimentos neurocirúrgicos, quando você abre, você faz uma craniotomia, você faz uma laminectomia na coluna vertebral, você está abrindo todas essas barreiras, retirando o osso, penetrando a dura mater, penetrando a aracnoide, e, consequentemente, se não houverem procedimentos adequados de proteção estéril, nós vamos levar agentes infecciosos para o sistema nervoso central. Também nós temos extensão local, principalmente a partir de áreas ou estruturas adjacentes aos ossos, principalmente do crânio, onde a gente tem as infecções dos seios da face, a mastoidite e a otite média aguda. A partir dessa proximidade dos ossos do crânio, o agente infeccioso vai atingir o sistema nervoso central. Principalmente aí nos seios da face também, a produção dos abscessos cerebrais, como a gente vai descrever ainda hoje. E também a lesão a partir, né, a entrada a partir do sistema nervoso periférico, onde o agente infeccioso vai viajar pelos nervos, principalmente os nervos espinhais ou cranianos, e vai atingir o
sistema nervoso central. A gente tem aí como exemplos principais a raiva humana, onde o vírus atinge o encéfalo a partir dos nervos cranianos, e o herpes vírus também, que é comum acometer aí ramos do nervo facial e ramo oftálmico do trigêmeo, e a partir deles causar a infecção herpética no sistema nervoso central também. Do ponto de vista de diagnóstico e manejo clínico, todas as infecções do sistema nervoso central vão ser diagnosticadas pela clínica, que nós vamos descrever aqui em cada uma das apresentações, através de exames complementares. O principal deles é o exame do líquido cefalorraquidiano, através das punções lombares, onde nós vamos observar o aumento de células e qual tipo de células vai estar aumentado. Cada uma das infecções bacterianas, viróticas, etc., vai ter uma resposta, um tipo de célula que vai estar mais aumentado do que outro. A concentração de glicose e proteína nesse líquor, que principalmente nas infecções bacterianas há uma diminuição considerável da glicose, quase que ficando patognomônico, onde um líquor com células aumentadas e glicose baixa, nós estaremos diante de uma infecção bacteriana do sistema nervoso central. Através também nesse líquor de testes bioquímicos, imunológicos e microbiológicos, a gente pode visualizar o agente etiológico nesse líquido, tá? Os exames de neuroimagem, principalmente a tomografia e a ressonância nuclear magnética, onde a gente vai procurar principalmente aquelas infecções que causam lesões expansivas no interior do crânio ou da medula espinhal, ou coleções entre os espaços meníngeos. Então, os abscessos epidurais, os abscessos cerebrais, os empiemas epidurais, essas lesões contendo aglomerados, né, o tuberculoma da tuberculose do sistema nervoso central, as lesões toxoplasmóticas, as lesões da tênia, né, a neurocercose, nós vamos ver aqui nessas duas aulas, todas elas geram imagens que são visíveis nesses exames que ajudam ao diagnóstico etiológico da causa da infecção. E o manejo clínico, que é através do tratamento específico, principalmente dos antimicrobianos, né, envolvendo aí os antibióticos e os antivirais, e também em algumas situações, principalmente dessas lesões com efeito expansivo, com efeito de massa, o tratamento cirúrgico para as suas drenagens. E toda vez que nós abordamos qualquer patologia infecciosa, é de suma importância considerar a profilaxia. Então, no caso das infecções do sistema nervoso central, as ações profiláticas mais importantes são a vacinação. Vários desses agentes etiológicos, hoje a gente tem vacinas que diminuem a disseminação deles na população e, com isso, diminuem o risco das meningites, meningoencefalites, como a vacina contra o pneumococo, contra a Neisseria meningitis, principalmente. A gente tem também a profilaxia das abordagens cirúrgicas, né? O ambiente estéril, os cuidados da equipe de cirúrgica e de enfermagem durante esses atos, a esterilização correta do material cirúrgico, né? O cuidado com as cirurgias onde vai haver implante de próteses ou órteses, como, por exemplo, as cirurgias para correção da hidrocefalia, que a gente descreveu lá na aula de hipertensão intracraniana, que é a colocação dos sistemas de derivação ventrículo-peritoneal ou ventrículo atrial. Nós estaremos colocando catéteres, né, dentro do sistema nervoso central, dentro das cavidades ventriculares, e esses catéteres são sede também de sofrerem contaminação e levarem a infecção do sistema nervoso central. A profilaxia do trauma, né, que diminui aí através da disseminação direta nas fraturas com afundamento de calota craniana, as fraturas da base do crânio que levam muitas vezes à fístula licórica, né? Então você tem aí a fratura do andar anterior da lâmina crivosa do osso etimoide,
pode produzir uma fístula licórica para o seio etimoidal, comunicando então essa cavidade que é séptica, né, que é contaminada, o seio da face, diretamente com a cavidade intracraniana e aí disseminando infecções para lá. Então, a profilaxia do trauma também ajuda na profilaxia da infecção do sistema nervoso central. Como eu falei para vocês, as infecções do sistema nervoso central ocorrem em qualquer idade, desde o recém-nascido. Então, outro fator importante de profilaxia é na ginecologia obstetrícia, é no momento do parto, porque muitos desses recém-nascidos vão se contaminar, levando ao risco de meningite ou meningoencefalite ou ventriculite, com contaminação durante a passagem no canal do parto. Muitas vezes a via de entrada é a via oral do recém-nascido, né, onde a bactéria presente no canal do parto vai atingir esse indivíduo e podendo levar à infecção do sistema nervoso central. As manifestações clínicas gerais dessas infecções são o fator toxêmico, né, com febre, dor de cabeça e vômitos, os sinais de irritação meníngea, principalmente a rigidez de nuca, os sinais de Kernicke e de Brudzinski, os sinais focais quando o tecido cerebral ou medular é acometido, hemiparesias, déficits sensitivos, afasias ou disfasias, déficit de campos visuais, confusão mental, perda de memória, etc. A hipertensão intracraniana, quase sempre nos processos infecciosos produzidos por dificuldade de circulação do líquor, pela presença do exudato inflamatório infeccioso no espaço subaracnoide, levando à hidrocefalia, né? Essa hipertensão intracraniana também pode ser causada pelo efeito expansivo das coleções intracranianas, das coleções infecciosas intracranianas, como os abscessos, por exemplo. Muitas dessas infecções podem acometer as veias de drenagem do cérebro, seios venosos durais e levar a uma trombose venosa infecciosa, que pode cursar também com infartos cerebrais, agravando o quadro. E manifestações sistêmicas, algumas delas graves, como a coagulação intravascular disseminada, o infarto das suprarrenais, a sepse e o choque, e a ocorrência de petequias, né, sufusões hemorrágicas na pele. Esse conjunto de complicações, CID, petequias, infarto das suprarrenais com choque e sepsis, é muito comum como complicação da meningite por Neisseria meningite, né, que é, inclusive, um agente etiológico que pode ocorrer de forma epidêmica e pandêmica. Os demais agentes ocorrem de forma aguda e esporádica, né? Mas a Neisseria meningite, o meningococo, é um agente frequente na criança e nos adultos, causador de infecção bacteriana do sistema nervoso central, que pode ocorrer em caráter epidêmico e até pandêmico. Já anterior à disseminação da vacina, havia um ciclo de pandemia por meningococo a cada 10 anos, para vocês terem uma ideia, né? Hoje isso está diminuindo cada vez mais, porque nós temos aí a profilaxia da vacina contra algumas cepas do meningococo. Aqui nós temos os exemplos já conhecidos de vocês, dois dos sinais importantes de rigidez de núcleo, o sinal de Kernicke, que são sinais de irritação meníngea, quase sempre presente nas infecções, nas meningoencefalites e nas meningites, né? O sinal de rigidez do pescoço, podendo ou não estar associada ao sinal de Brudzinski. Rigidez é simplesmente a dificuldade de fazer a flexão do pescoço. O sinal de Brudzinski é a associação dessa rigidez quando se força essa flexão, o paciente flete os membros inferiores. E o sinal de Kernicke, muito pesquisado na criança pequena, porque às vezes é difícil ver rigidez na criança pequena, consiste em elevar o membro inferior com uma flexão de 90 graus ao nível da articulação do joelho, e na hora que a coxa chegar a 90 graus, você estende a perna do paciente, o que vai causar dor, né? E o paciente vai, muitas vezes, também fletir o pescoço em resposta
a isso. Esses sinais indicam que a meninge que envolve o cérebro e a medula espinhal está fortemente irritada pelo processo infeccioso. Bom, eu falei que é crucial para muitos dos diagnósticos de infecção o exame do líquor, né? E aqui nós temos algumas características em algumas infecções. Eu vou chamar a atenção para vocês para meningite aguda bacteriana, que é a forma mais comum, tá? A meningite virótica, né? Que também é uma forma comum, e a meningite granulomatosa, que é principalmente encontrada em nós seres humanos, a meningite tuberculosa. O que essas três situações vão ocasionar no líquido cefalorraquidiano? Então, na infecção mais comum, que é a meningite purulenta aguda, causada pelas bactérias, nós já vamos ver os principais agentes etiológicos, nós vamos ter uma hipercelularidade, variando de 200 a 20 mil células por milímetro cúbico, sendo que o normal é de 0 a 5 linfócitos. E dentre essas 200 a 20 mil células, vai haver um franco predomínio de polimorfonucleares de neutrófilos. Associada a essa hipercelularidade, nós vamos ver uma diminuição consistente da glicose no líquor, baixando a menos de 45 miligramas por decilitro, podendo chegar até a 0 miligramas por decilitro, e associado a um aumento da concentração de proteínas no líquido acima de 50. Essa é a característica principal. Um indivíduo em qualquer idade que chega ao pronto-socorro com história de febre, dor de cabeça, vômitos, sinais de irritação menínea e que tem a punção lombar, um aumento de células com predomínio de neutrófilos, com glicose baixa e com proteína alta, até prova contrário, nós estamos diante de uma meningite purulenta aguda por bactéria. E aí, de acordo com a faixa etária, nós vamos sugerir o agente etiológico, como a gente vai mostrar daqui a pouco, e vai iniciar empiricamente o tratamento antibacteriano, o tratamento antibiótico, o mais precoce possível, a fim de debelar essa infecção antes que complicações como disseminação sistêmica causando CID, antes que trombose de veias cerebrais ocorram levando a infartos cerebrais, antes que o tecido cerebral seja efetivamente invadido pelo processo infeccioso, levando a uma encefalite, situações que vão agravar e poder levar, inclusive, um indivíduo à morte por infecção do sistema nervoso central. No lado oposto da infecção bacteriana, nós temos a infecção virótica, onde nós também vamos ter uma hipercelularidade, mas com menor resposta, variando de 100 a 1000 células por milímetro cúbico. E dessas 100 a 1000 células vai haver um franco predomínio de linfócitos, não de polimorfonucleares neutrófilos, mas linfócitos. A glicose vai estar normal e vai haver pouca ou discreto aumento de proteínas. Então, nessa condição, um indivíduo também com febre, cefaleia, vômito, sinais de irritação menínea, com um líquor com essas características, nós estamos, até prova contrária, diante de uma infecção por vírus do sistema nervoso central. Tá? E do outro lado, nós temos também uma infecção bacteriana de caráter crônico, onde a mais comum que nós vamos encontrar no nosso meio é através da meningite tuberculosa, onde também nós vamos ter um aumento de celularidade, bem semelhante àquele encontrado nas infecções viróticas, porém com diminuição de glicose e aumento mais marcante de proteínas. Então, vocês vejam que variações nesses três padrões do líquor, células, glicose e proteínas, já ajuda a gente a guiar a etiologia da infecção daquele indivíduo, da infecção do sistema nervoso central daquele indivíduo, tá? Bom, agora, então, nós vamos falar de algumas infecções agudas e crônicas causadas principalmente pelas bactérias que vão causar a meningite
e a meningoencefalite. A meningite, quando a infecção é restrita à leptomeninge, e a meningoencefalite, quando a infecção se estende ao tecido nervoso. Então, a meningite infecciosa, ela pode ser dividida em uma meningite aguda ou uma meningite crônica, e a meningite também pode ser classificada como não infecciosa, chamada meningite asséptica, um quadro não muito frequente, mas encontrado na prática, principalmente paciente apresentando infecções recorrentes do sistema nervoso central, infecções entre aspas, né, características recorrentes de infecção, melhor dizendo, paciente apresentando febre, dor de cabeça, onde o líquor encontra-se normal e nós não encontramos o crescimento de germes nesse líquor, nem de natureza virótica, nem de natureza bacteriana. Das meningites infecciosas, nós temos as formas agudas, a meningite bacteriana aguda, né, piogênica, e a meningite virótica aguda, também chamada de asséptica. E a meningite crônica, a meningoencefalite crônica da tuberculose, a meningoencefalite crônica virótica, né, principalmente do herpes vírus, e a meningoencefalite por fungos, protozoários e hemintos, que vamos ver na segunda parte, na semana que vem. Aqui estão os agentes etiológicos bacterianos mais frequentes, de acordo com cada faixa etária, que nós vamos utilizar para o tratamento inicial empírico da antibiótico terapia, quando o paciente apresentar aqueles quadros descritos anteriormente. Então, nos recém-nascidos, os agentes principais são os streptococcus do grupo B e a Escherichia coli. Em pacientes até 8 semanas de vida, o Streptococcus do grupo B e a Escherichia coli. As crianças até 15 anos de idade, o Haemophilus influenza e o meningococo, a Neisseria meningitis. Os adultos jovens, o meningococo e o Streptococcus pneumoniae. E os pacientes acima de 40 anos, o Streptococcus pneumoniae e o meningococo. Né? Então, de novo, lá voltando, né, que é o que vocês têm que guardar principalmente, paciente 50 anos de idade, febre, dor de cabeça, vômito, sinais de irritação meníngea, líquor, 20 mil células, glicose, 30 miligramas por decilitro, proteína, 70 miligramas por decilitro, suspeito imediatamente meningite bacteriana aguda, idade acima de 40 anos, patógenos mais frequentes, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningite. Cubro o espectro antimicrobiano para esses germes antes que eles apareçam na cultura. E depois, com a cultura, com o resultado da cultura do líquor em mãos, a gente faz o escalonamento do antibiótico. Né? Se realmente crescer o meningococo, você já começou o tratamento para ele, você vai prosseguir. Se porventura você começou o tratamento para o meningococo e por algum motivo esse paciente acima de 40 anos tem uma infecção por hemófilos, você vai fazer o escalonamento para o antibiótico que cobre esse germe encontrado futuramente na cultura. Tranquilo, pessoal? Bom, uma vez a bactéria ganhando o sistema nervoso central, seja por quebra da barreira de proteção, seja por disseminação local, seja por disseminação hematogênica, né? Ela vai colonizar principalmente os vasos leptomeníngeos. E daí vai invadir o espaço subaracnoide e a pia mater. Aí ela vai produzir, nesse espaço subaracnoide, um processo inflamatório que vai levar a um exudato. Esse exudato purulento vai ocupar esse espaço e vai dificultar a circulação do líquido cefalorraquidiano, o que vai aumentar a pressão intracraniana, levando à cefaleia. A cefaleia também é causada pelo próprio processo inflamatório. Depois vai ocorrer uma quebra da barreira hematoencefálica, aumentando a possibilidade de disseminação desse patógeno, inclusive para dentro do tecido nervoso, e levando a uma encefalite ou uma mielite. Então, esse é o processo fisiopatológico da infecção, que a gente observa nessas peças anatomopatológicas. Então, aqui nós temos um encéfalo,
mostrando que o espaço subaracnoide está todo ele preenchido por um exudato purulento, diminuindo o brilho do líquor, diminuindo a clareza do líquor, né? Esse processo, esse exudato pode ter coloração que varia da coloração brancacenta até a coloração acinzentada, passando pela coloração amarelada esverdeada, característica da presença do pus nesse espaço, né? Então, você olha através da aracnoide aqui, você não consegue enxergar direitinho os giros e, principalmente, os sulcos cerebrais, porque todo esse espaço ele está preenchido por exudato inflamatório purulento, né? Aqui mais aproximado, estão vendo o exudato, pode ter pequenas sufusões hemorrágicas também, ó, como a gente vê aqui. Aqui já numa condição um pouco mais crônica, formando inclusive fibrina, né, nesse espaço subaracnoide. Isso aqui é a causa comum que a gente viu lá na aula de hidrocefalia, né? A hidrocefalia obstruindo a drenagem do líquor nas granulações aracnoides, complicando uma meningite, né? Porque vai acontecer isso aí, ó, no espaço subaracnoide, tá? Aqui também o exudato purulento, ó, bastante aí colocando, tampando os sulcos, né? Dificultando a visualização direta dos giros cerebrais. Né? Aqui, principalmente na base do crânio, é o que a gente vê muito frequentemente na meningite tuberculosa. O exudato tuberculoso ele tem um predomínio pela base, envolvendo aqui, ó, a emergência dos nervos cranianos, o que vai dar disfunção desses nervos, muito comumente na meningite tuberculosa. Tá? Olha aqui, ó, como tem pus no espaço subaracnoide. Tá? Aqui já também é uma condição mais crônica, pode levar a um espessamento da leptomeninge. Então, isso aqui vai dificultar bastante a circulação do líquor através desse espaço subaracnoide, podendo inclusive levar à hidrocefalia, né, por obstrução de drenagem. Olha aí, ó, mais uma vez. Certo? Ó, olha a lâmina, né, onde nós vamos ver o aglomerado de neutrófilos polimorfos nucleares, indo na leptomeninge, aqui é o tecido cerebral, aqui é a leptomeninge, né? Então, isso tudo aqui são polimorfonucleares, saindo de dentro do vaso em direção ao tecido cerebral. As características clínicas principais da meningite bacteriana aguda são as dores de cabeça, frequente mais de 90%, a febre e os sinais de irritação meníngea, que são o carro-chefe, que é o chamado processo toxêmico, dor de cabeça, febre e meningismo. Alterações do sensório, sonolência, confusão mental, agitação e até coma, em mais de 80%. Os vômitos e as crises convulsivas, aproximadamente 30% dos casos. O déficit neurológico focal, quando a infecção acomete o parênquima cerebral, em 10 a 20% dos casos. E o papiledema da hipertensão intracraniana não é muito frequente. Então, é um sinal que a gente não vai esperar numa meningite aguda, porque a gente já explicou lá na hipertensão intracraniana que para gerar o papiledema, a gente precisa de uma infecção mais crônica, né, de tempo mais evoluído. Aqui o líquor, né, que reflete aquele parâmetro, aquela tabela anterior. A pressão vai estar um pouco aumentada, porque tem muita proteína, o líquor está circulando de forma lenta, então há um aumento da pressão, né? 1.000 a 5.000 células ou até 20.000 células por milímetro cúbico. Mais da metade dessas células, acima de 80%, são polimorfonucleares neutrófilos, a proteína aumentada, a glicose baixa, né? Na infecção por meningococo, ou Neisseria meningitis, a gente tem aí esse quadro grave, que é chamado de síndrome de Waterhouse-Friderichsen, onde nós temos a meningite associada a um quadro de sepsis, infarto hemorrágico das glândulas suprarrenais, petequias cutâneas, coagulação intravascular disseminada e choque, né?
Então, nós temos aqui as suprarrenais infartadas, né, hemorragia das suprarrenais. Nós temos aqui as petequias da meningococcemia, né? Um quadro que agrava bastante e aumenta a mortalidade em mais de 80% dos casos de meningite por meningococo, por Neisseria meningitis. Tá? Vamos fazer um pequeno intervalo aqui para ver se vocês têm alguma dúvida antes de passar para a meningite tuberculosa. Alguém tem uma dúvida? Até aqui, tudo bem? Bom, pessoal, então, se está tudo bem até aqui, vamos seguir aí. Agora passando por uma forma crônica, uma infecção crônica, onde uma das mais prevalentes é a meningite ou leptomeningite tuberculose, né? É a forma mais comum da fase neurológica da tuberculose e uma das complicações mais graves dessa doença, né? Ocorre de forma mais frequente em crianças menores de 5 anos e em pacientes que desenvolvem a tuberculose por estarem imunossuprimidos. O quadro clínico característico é o quadro da meningite, né? Mas predominando a alteração do sensório com confusão mental. Então, dor de cabeça, confusão mental, muito frequentemente sem febre e vômito. O que vai ocorrer do ponto de vista patológico no sistema nervoso central é um exudato de característica fibrinosa, denso e esbranquiçado, quase sempre aderido à base do encéfalo, como a gente viu naquela figura aqui, ó. Predominando e acometendo frequentemente a emergência dos nervos cranianos que estão originando do tronco cerebral, levando à lesão e manifestação clínica de acometimento desses nervos cranianos. Então, aqui está de novo, né, o achado clínico. Olha como que está tudo aderido, quase não estão enxergando, né? A basilar aqui, as duas vertebrais e a origem aqui dos nervos cranianos, do acessório, glossofaríngeo, vago, hipoglosso, quase não está dando nada para ver aqui, está tudo ocupado por esse exudato. Ó, de novo aqui, característica bem mais crônica, né? Vocês não veem mais aquela coloração brancacenta ou esverdeada, né? Aqui também outra condição que pode acontecer é a necrose caseosa, né? O tuberculoma, que a gente vê no pulmão, a gente pode encontrar também no sistema nervoso central. Então aqui a gente tem um giro, aqui a gente tem outro giro, aqui a gente tem um sulco, né? E aqui nós temos a leptomeninge com os vasos, o espaço subaracnoide e a necrose caseosa desse espaço aí. Tá? Aí voltando, né, só para reforçar, vamos voltar aqui com a característica do líquor na meningite tuberculosa. Então, nós vamos ter uma hipercelularidade não tão intensa quanto a bacteriana, vai haver um predomínio de linfócitos, a glicose vai estar diminuída, não tão diminuída como nas bacterianas, e a proteína vai estar aumentada e a pressão intracraniana também aumentada. Agora a gente passa para as infecções infecciosas agudas focais, né, que vão gerar lesões focais no interior do cérebro ou nos espaços meningos. A mais frequente é o abscesso cerebral. É a segunda causa mais frequente de infecção do sistema nervoso central, depois das meningites bacterianas. O agente etiológico mais comum é o Staphylococcus,
o Streptococcus aeróbicos, o Actinomyces, os bacilos gram-negativos e a Nocardia asterioides. Principalmente aqui o Staphylococcus e o Streptococcus. Principalmente o Staphylococcus, que é o germe que está presente na nossa flora, na nossa pele, e o abscesso cerebral quase sempre vai haver uma solução de continuidade como principal causa dele. Então, a origem da infecção pode ser por via sanguínea, a partir, por exemplo, de uma endocardite infecciosa, de um abscesso pulmonar, de uma sepse sistêmica, por extensão direta, aí é a causa mais comum, né? As sinusites, as otites médias agudas, os abscessos dentários e a própria meningite, e a implantação direta, quando você tem um trauma aberto de crânio, uma fratura com afundamento, ou um procedimento neurocirúrgico no qual você abre o crânio ou as lâminas do canal vertebral, levando esses germes da pele para dentro do sistema nervoso central. Né? Como que vai se caracterizar do ponto de vista patológico? A formação de cavidades com conteúdo purulento e circundado por uma cápsula fibrosa. O processo inicial, em alguns dias, é de cerebrite, onde o tecido cerebral contaminado ele fica amolecido e começa a sofrer o processo de necrose. Depois forma-se uma fina cápsula de fibrina e depois, na forma crônica, essa cápsula, a partir principalmente de proliferação a partir dos vasos sanguíneos da leptomeninge, ela vai formar uma cápsula fibrosa com conteúdo purulento no seu interior, e essa lesão ela funciona também com um fator expansivo, né, com um fator de aumento da pressão, como se fosse um tumor, né, um tumor de pus dentro do cérebro. Né? Aqui nós temos a neuroimagem, isso aqui é um exame de ressonância magnética, mostrando essa cavidade reforçada pela presença de uma cápsula que capta o contraste, capta um meio de contraste, e é também envolvida por área de edema do cérebro circunjacente. Então, isso aqui faz diagnóstico diferencial com tumor cerebral, aqui localizado na transição parieto-occipital desse indivíduo e exercendo o seu efeito expansivo, o seu efeito de massa, comprimindo os sulcos e os giros ao redor dele e deslocando anteriormente o sistema ventricular. Né? Então, quase sempre isso aqui vai ter, além da abordagem antimicrobiana, a abordagem cirúrgica de ressecção e drenagem desse abscesso. Aqui a peça, né? Então aqui um hemisfério cerebral, a fissura interhemisférica, outro hemisfério cerebral, e aqui o abscesso em forma inicial, a forma de cerebrite, o tecido cerebral começa a ficar amolecido, né? Aqui já de formando a pequena cápsula de fibrina, com conteúdo purulento lá dentro, e finalmente a forma crônica, a cápsula se torna bastante espessa, né? Às vezes durante a cirurgia a gente consegue dissecar tudinho aqui, tirar ela inteirinha, de tão espessa, tão resistente à cápsula, e lá dentro o conteúdo necrosado e purulento. Né? A gente enfiar a agulha aqui, vai sair pus amarelado, esverdeado, purinho aí de dentro. Aqui uma tomografia computadorizada, que é um exame também, é o mesmo aspecto da ressonância, uma imagem cística, lá dentro tem tecido necrosado e pus, né? A cápsula capta o contraste, aqui uma lesão múltipla, multilobulada, é frequente isso acontecer nos abscessos, e circundado por essa área hipodensa, que é a área de edema cerebral. Quando a gente estudar os tumores cerebrais, vocês vão ver que isso aqui é muito semelhante a uma metástase tumoral. Né? Então, o que vai depender da história? A história do agente etiológico podendo estar chegando aí. O paciente sofreu um trauma de crânio recente, o paciente teve uma infecção de seios nasais recente, o paciente passou por uma neurocirurgia, né, que vai constituir aí. Aqui uma forma crônica de uma peça, cavidade do abscesso, o conteúdo purulento lá dentro. Tá? Aqui também, grande abscesso cerebral. Olha o efeito expansivo, olha a hérnia
do subfalcino, empurrando todo o giro do símbolo por cima do corpo caloso, deslocando os dois ventrículos para o lado de lá, o ventrículo do lado contralateral e o ventrículo desse lado do abscesso. Né? Outro lugar de formar abscesso é o espaço epidural, entre o osso e a dura mater, né? Podendo acometer tanto a caixa craniana quanto o canal raquidiano. Também, os agentes etiológicos principais são os estafilococos, os bacilos gram-negativos do trato intestinal, os bacterióides e outras bactérias anaeróbias. No crânio, o abscesso epidural é raro, porque vocês lembram lá da neuroanatomia, no crânio há uma aderência muito grande da dura mater com a tábua óssea interna, então isso dificulta a expansão do abscesso. Né? E quando ele se forma, ele tem inclusive uma forma muito achatada. Os principais meios de acesso aí é a infecção a partir de uma infecção do ouvido, né, de uma otite, a partir de uma infecção do seio frontal ou da mastoide, ou como complicação de trauma ou neurocirurgia. As manifestações clínicas do abscesso epidural é uma manifestação insidiosa, né, lenta, de febre, dor de cabeça, vômitos, confusão mental, agitação psicomotora, crises convulsivas e déficit neurológico focal, principalmente perda de força. Já na RAC, já no canal vertebral, o abscesso epidural é mais frequente, porque lá há um distanciamento entre a dura mater e o osso do canal vertebral, porque no espaço epidural raquidiano, vocês lembram que ele é preenchido por tecido gorduroso. Então, lá a gente encontra, até por grandes extensões, o abscesso pode acometer grandes extensões, indo desde a região dorsal até a lombar, desde a região cervical até a região dorsal. Né? Também é causado pelos mesmos agentes etiológicos da craniana, mas a forma de acesso desse agente até o espaço epidural raquídeo é através da osteomielite dos ossos da coluna vertebral, né, infecção óssea das vértebras, do empiema de pleura, um empiema pulmonar, abscesso em região retrofaríngea e subdiafragmático, na cavidade abdominal, abscesso perirenal ou como complicação da raquianestesia. Então, a contaminação, né? Uma condição iatrogênica, por não se observar os preceitos estéreos durante a raquianestesia, você pode contaminar o espaço epidural através da agulha de punção. As manifestações clínicas do abscesso raquidiano é febre, dor radicular lombar, parestesias, fraqueza muscular, perda sensitiva, disfunção esfincteriana, né, retenção urinária ou fecal e paralisia ou perda de força motora por acometimento das raízes dos nervos espinhais. Outra condição é o empiema subdural, esse já mais frequente, o espaço subdural, apesar de virtual em condições normais, ele pode dar lugar a coleções no seu interior. Principalmente nos traumas de crânio, a gente vai ver o hematoma subdural agudo e subdural crônico, e no caso das infecções, a presença de exudato purulento no espaço subdural, chamada de empiema subdural. Principalmente a bactéria chega aí decorrente de sinusite, otite, osteomielite de crânio, fratura de crânio aberta, trauma, ou associados aos abscessos epidurais. Então, começa lá, esse inclusive foi o último caso que eu operei, foi isso, o paciente começou com um abscesso epidural frontal, decorrente de uma sinusite frontal, e desse abscesso epidural também fez um empiema subdural. Então, quando a gente abriu para drenar, tinha pus entre o osso e a dura mater e tinha pus entre a dura mater e a aracnoide. A propagação da infecção, vocês lembram que esse espaço subdural ele é atravessado por veias, chamadas veias em ponte, que vão drenar o tecido cerebral para os seios venosos da dura mater, principalmente o seio sagital superior, e essas veias, então, elas podem ser infectadas por essa presença desse exudato e desse patógeno, o que pode levar a trombose venosa e infarto cerebral, comprometendo
complicando a infecção do empiema. As manifestações clínicas são febre, dor de cabeça, vômitos, é o quadro toxêmico de todas as infecções, né? Confusão mental ou coma, crises convulsivas, hemiparesia ou hemiplegia, disfasia, associadas à história recente de infecção, otite, neurocirurgia ou trauma. E o tratamento, assim como o abscesso e assim como o abscesso epidural, consiste também na drenagem cirúrgica, né? Quanto mais precoce o reconhecimento, mais precoce a drenagem, melhor o resultado. E, logicamente, uma vez drenado, a sufusão purulenta vai também cobrir com antibiótico para os germes principais aí, né, que continuam sendo os mesmos dos abscessos epidural e craniano. Tá? Aqui, mais uma vez, a dura mater sendo aberta, o conteúdo lá debaixo da dura mater e aquela mesma figura lá. Vou fazer um intervalo aqui. Bom, pessoal, nessa primeira metade, é isso que eu queria apresentar para vocês, tá? Na próxima aula da semana que vem, nós vamos ver as infecções viróticas e as infecções pelos outros agentes, aí, principalmente os protozoários, os eumintos e outras condições, tá? Eu vou parar a gravação aqui